Conversando hoje um pouco mais sobre oração, que é o tema aqui do nível 5, vamos aproveitar para esclarecer algumas dúvidas e reforçar alguns pontos. Você aprendeu no nível 1 que há 3 níveis de poder. O primeiro é o poder humano, o poder físico, que é o poder das nossas ações. São as coisas que você faz, desde as ações mais simples, como por exemplo limpar seu quarto ou cozinhar, ou até coisas mais complexas, mais elaboradas, como fazer uma faculdade, por exemplo, ou estudar alguma coisa. Existe o poder mágico, o poder akáshico, que basicamente acessamos através dos 4 elementos. Há poder akáshico em você e há poder akáshico nos 4 elementos. Nós sincronizamos esse poder para poder operar magia. E há o poder divino, o poder soberano, que é o poder de Deus. Esse é absoluto sobre todos os outros. No tocante à magia, nós não somos todos iguais. Há pessoas que têm diferentes níveis akáshicos, o signo influencia, a astrologia influencia, o tipo de ação mágica, o tipo de ação em egrégora, tudo isso influencia na utilização do poder mágico. Então aquilo que você aprendeu no nível 3 sobre vestimentas, que amplia o poder akáshico, tudo isso é no universo mágico. Agora, no tocante ao poder divino, quando você leva as suas mãos aos céus para orar ao divino, somos todos iguais. Aí não tem diferença nenhuma. Não tem neófito, não tem regente, não tem católico, evangélico, wicano, não tem nada disso. Somos todos iguais. As pessoas falam assim, poxa, você é regente de egrégora, então ora por mim, estou passando por tal situação. Eu até falo, eu posso orar, mas a minha oração tem o mesmo peso que a sua. Se você chegar diante do divino e você se derramar diante dele, a sua oração vai ser muito efetiva. Muita gente fala que a oração do neopagão é mais efetiva. Isso não é verdade, tá? Todas têm o mesmo poder. Aí talvez você esteja pensando assim, poxa, regente, mas depois que eu me tornei neopagão, a impressão que eu tenho é que as minhas orações são mais ouvidas pelo divino. A minha conexão com o divino aumentou. É muito comum escutar isso. E embora sejamos todos iguais, sim, há algumas coisas que favorecem a oração do neopagão. Primeira, o neopagão não ora para impressionar ninguém. Eventualmente, o neopagão pode até orar em grupo, mas na grande maioria das vezes o neopagão vai orar sozinho. Ele vai se trancar no quarto, no banheiro e vai orar sozinho. E essa oração entre você e o divino é justamente a oração efetiva. Nós cremos na Bíblia como um livro sagrado, não como um livro divino. Depois explico mais a diferença entre sagrado e divino, tá? Mas enfim, não cremos na Bíblia. Mas a Bíblia, sim, é uma fonte de sabedoria e uma fonte de verdade. No livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, a Bíblia ensina como orar. Ela fala que você não pode orar em voz alta, como fazem os hipócritas. Ela fala que quando você vai orar, você tem que se trancar no seu quarto e orar para o seu Pai que está em secreto. Seu Pai, o divino, Deus. Então a oração é algo particular. Outro ponto que favorece o neopagão. Ele reconhece a sua insignificância e a sua pequenez diante do divino, e ele sabe que todos são iguais. A Wicca nunca tentou alegar para si o direito de ser a única religião verdadeira. O neopaganismo, sim, é o mais antigo, mas o neopaganismo não afirma ser a única religião verdadeira. Todas as outras religiões são tão verdadeiras quanto o neopaganismo. Isso nos coloca numa posição de humildade. Nós não vemos isso em outras religiões. Em outras religiões, a pessoa pensa que, por seguir determinada religião, a oração dela vai ser mais ouvida. Obviamente isso é errado. Somos todos iguais perante o divino. Outro ponto também é que o neopagão sabe que a sua oração tem que estar alinhada com os outros 2 níveis de poder, principalmente com o poder humano. Ele sabe que o divino é soberano, mas ele sabe que algumas coisas competem a ele. Tem uma prova importante. É válido orar? Sim, tem que orar. Mas também tem que estudar. Se você se dedicar a estudar e ainda orar, a chance de dar certo é muito alta. Se você orar, mas não estudar, a sua oração será pouco efetiva. Não é o tema aqui, mas também vale para o poder mágico. Se você realiza um ato mágico, mas as suas ações contrariam aquele ato mágico, também o seu poder mágico vai ser reduzido. Esse então foi nosso bate-papo sobre oração. Conta 4 horas sempre.